Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente tentar compreender um pouquinho mais o contexto da pior crise do capitalismo, uma das piores crises econômicas da história, a famosa crise de 29, ou a famosa queda e quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 1929. Mais especificamente, o vídeo de hoje a gente vai trabalhar com a perspectiva do aumento e do crescimento da produção nesse sentido para entender como que a economia nesse momento vai literalmente entrar em bancarrotas. Em especial porque uma das grandes características da crise de 29 é a superprodução. Nós chegamos no momento onde tínhamos tantas condições e principalmente materiais de produzir, que a economia acabou indo literalmente à falência em 1929, ou provocando um efeito devastador na economia, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro nesse sentido. Então, para entender essa perspectiva, entender como que o Fordismo se encaixa nesse contexto, nós precisamos olhar para esse mundo, principalmente pós-Primeira Guerra Mundial. Então, logo que termina a Primeira Guerra Mundial, nós temos um cenário econômico bastante distinto no mundo. De um lado, as grandes potências europeias estão praticamente totalmente destruídas, sua capacidade industrial, sua capacidade produtiva agrícola está completamente comprometida e a sua economia é uma economia de dependência nesse sentido. Do outro lado do mundo, nós temos um país que nesse momento e nesse contexto é uma economia em franca expansão e uma economia emergente que está se consolidando, começa a se consolidar como uma das grandes potências econômicas do mundo durante o século XX, que é os Estados Unidos, já que sai como vencedora da guerra, mas sai intacta. Sua capacidade produtiva sai completamente intacta e ela tem aí condições então de produzir tudo aquilo que o mundo precisava nesse sentido. Então esse é o contexto do início da década de 20. Um país que produz tudo o que o mundo literalmente precisava e em quantidades gigantescas, e ao longo disso, pelo consumo e a demanda que o mundo cobrava dos Estados Unidos, ou ele tinha como consequência, tudo aquilo que ele produzia, ou investimentos eram feitos na indústria para aumentar ainda mais essa produção. Só que um dos grandes problemas da economia no início da década de 20 é que ainda o modelo de produção era um modelo muito caro. Nós ainda não conseguimos produzir um produto com baixo preço que conseguisse atingir um mercado consumidor mais abrangente. E é justamente nesse contexto que o Ford vai revolucionar a economia com o famoso modelo do Ford T, quando ele lança então as esteiras, as linhas de produção, uma especialização maior do trabalhador, aquele trabalhador que começa a fazer uma pequena etapa do modelo produtivo, do processo produtivo. Então, a partir do momento dessa instalação deste modelo do Ford, aliado às ideias do Taylor, que também é um dos grandes responsáveis pela inovação da organização científica das indústrias, os Estados Unidos conseguem, nesse momento, resolver um dos grandes problemas econômicos nesse momento. Baixar o custo dos seus produtos, aumentar o lucro e também atingir um mercado consumidor ainda maior. Então ele faz com que o seu mercado interno se consolide, fazendo com que as pessoas tenham mais capacidade de consumir mais produtos, então passam a viver literalmente esse processo de forma direta nesse sentido. Então a década de 20 é marcado, desde o início, desde aí do pós-Primeira Guerra Mundial, 1919, 1920 em diante, um investimento constante no aumento da capacidade produtiva e também um aumento e uma expansão do mercado consumidor interno nesse momento. Só que, dentro desse contexto, de desenvolvimento, de grande crescimento, o que os Estados Unidos não previu ou não percebeu nesse contexto, principalmente pelas grandes influências dos pressupostos da filosofia do liberalismo econômico, é que a economia europeia, a partir da segunda metade da década de 1920, começa a dar seus primeiros sinais de recuperação e aí vai diminuindo gradativamente as suas importações, comprando dos Estados Unidos,
e os Estados Unidos não percebe isso e mantém o crescimento produtivo, mantém a produtividade em alta, o que vai fazer com que a partir de 1928, 29, você comece a ter um grande excedente produtivo, até o momento em que começa gradativamente a ocorrer os primeiros levantes de desemprego, né? O processo, as ações da bolsa começam a sofrer especulações financeiras, né? Mais investimentos são liberados para aumentar ainda mais essa capacidade produtiva, principalmente acreditando por esses ideais liberalistas que esta crise, essa baixa do consumo seriam só passageiras e logo nós teríamos uma recuperação da própria economia, mas literalmente não é o que acontece. E aí a crise acaba se estendendo e a constatação oficial desta crise, ou a percepção direta da crise acontece no dia 24 de outubro, lá em 1929, quando a Bolsa de Nova York acaba quebrando. E aí, né, os Estados Unidos está imerso a uma crise e esta crise vai ter um efeito dominó basicamente em todas as economias do mundo devido à importância produtiva e econômica dos Estados Unidos dentro deste contexto. E aí a crise vai se espalhando e provocando alguns efeitos, alguns até bastante graves, principalmente em especial, o surgimento dos grandes estados de extrema direita, né, que a gente vai ver surgir na Europa nesse contexto. Ok? Então este basicamente é o contexto, né, produtivo, tá, que vai levar à crise de 1929, né, uma grande elevação da produção e de uma superprodução que acaba provocando uma quebra na economia dos Estados Unidos, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida, segue o canal e ativa o sininho para mais histórias, mais conhecimentos sobre o nosso passado.